página 7, o livro de Romanos. Vamos começar com a introdução. Essa não é a introdução como acabamos de fazer, mas a própria introdução que Paulo fez do livro. Ponto A, a saudação, Romanos 1, 1 a 7. E eu coloquei uma frase de 93 palavras. Quer dizer, se você olha em capítulo 1 até versículo 7, você tem várias frases em português. Você tem vários pontos lá, mas no grego é só uma frase inteira. É o maior do Novo Testamento. Tem um bem grande que está no começo de Efésios também. Então, essas duas frases são enormes. Mas Paulo queria realmente colocar isso em uma só ideia, esses primeiros 7 versículos. Então, Paulo queria que a igreja soubesse sobre sua pessoa, seu ministério. Com certeza eles sabiam, tinham ouvido muitas coisas sobre a pessoa de Paulo, mas agora é muito importante para eles entender qual é o propósito do seu ministério, como ele chegou a estar no ministério. Na página 7, número 1, Romanos 1 até 6 descreve a pessoa de Paulo. Então, os primeiros 6 versículos aqui dessa frase descrevem a pessoa de Paulo. Mas dentro disso colocamos semente 1 na página 7, Romanos 1:1. A semente fala: para sermos eficazes é essencial que entendamos nossa posição em Cristo. Para sermos eficazes é essencial que entendamos nossa posição em Cristo. Paulo era um homem que sabia da sua posição em Cristo e do ministério que recebeu de Deus. Com isso, ele estava ciente da responsabilidade e da sua dependência dele para cumprir o que Deus queria. Seu ministério fluiu da sua posição em Cristo e do seu chamado em Cristo. Para sermos eficazes, precisamos saber sobre a nossa posição e função no corpo. Muito importante de entender isso, porque a maioria das pessoas estão paradas na igreja. Porque essas pessoas não entendem quem eles são em Jesus Cristo. Deus não criou corpos aleijados, mas acabamos sendo igrejas aleijadas por causa do fato que todo mundo, ou a maioria das pessoas, são inativas. Então, a maneira de ser eficaz é de saber nossa posição em Cristo. E Paulo era uma pessoa que sabia. Então, vamos orar. Deus, obrigado pela nova posição que temos em Cristo. Nós confessamos que não somos capazes em nós mesmos, mas que o Senhor, na tua soberania, nos capacita. O Senhor capacita aquelas pessoas que o Senhor chama para a tua igreja. E queremos que o Senhor abra nossos olhos através desses estudos para entender mais sobre nossa posição em Ti. Ó Deus, nos dê a mesma atitude, o mesmo pensamento, a mesma ótica que Paulo tem. Abre nossos olhos em nome de Jesus. Amém. Então, na página 7 tem os exercícios e perguntas. Número 1. Leia a introdução de cada carta de Paulo, anotando todas as palavras que ele usou para se descrever. Então, nota que, por exemplo, nessa carta ele falou que Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado a ser apóstolo, separado para o Evangelho. Então, você pode ver que ele usou as palavras servo, chamado e separado para se descrever. Mas daí você vai para o próximo livro, 1 Coríntios, como é que ele se descreveu? Às vezes ele usa a palavra apóstolo, às vezes ele não usa. 2 Coríntios, o que ele usou. Aí vai embora com Gálatas e etc, etc. Olha todos os livros de Paulo e vê como ele se descreveu. Então, vê quais livros ele usou a palavra apóstolo, quais ele usou servo. E para pensar por que ele usou esses em cada livro. Número 2, por que Paulo usou estas 3 qualidades para se descrever? Quer dizer, eu pedi para você olhar cada carta, agora olha nessa carta, por que ele usou essas 3 frases? Servo, chamado e separado. Porque essas eram palavras importantes quando você
considera o propósito desse livro. E número 3, agradeça a Deus pela sua posição nele. Peça que ele ou a ajuda a viver conforme sua posição. Quer dizer, você vai orando e pedindo para abrir os olhos e para viver a realidade disso.